Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos o orçamento deste ano. Ministros do Supremo batem boca durante sessão virtual. Os gols da noite pela Copa Sul-Americana e também pela Libertadores. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco. Novas respostas da Bia contra o assédio. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora à noite, com vetos, a lei orçamentária de 2021. Abrimos esta edição com Brasília e com o Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Essa quinta-feira era o último dia para a sanção do orçamento. Os vetos determinam uma recomposição de 29 bilhões de reais. Quase 20 bilhões são vetos definitivos, sendo mais de 10 bilhões cortados de emendas do relator. 1,5 bilhão de emendas de comissão do Poder Legislativo e quase 8 bilhões de despesas não obrigatórias. Outros 9 bilhões ainda não detalhados serão bloqueados. O governo também vetou a criação de novos cargos pagos pela União na PM e nos bombeiros do Distrito Federal. A medida vai destravar os investimentos do governo federal e permitir apoio aos trabalhadores e empresas afetados pela pandemia. Salsi. Tá certo, Matheus. Já conversamos novamente. E ainda em Brasília, terminou em bate-boca a sessão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. O desentendimento foi entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Bom, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é: se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir depois me diga. Bom, talvez isso exista. Eu queria. Talvez isso exista eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não, nunca vi isso. Existe no Código do Bom Senso e do respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. Mas depois da vista, nós vamos, cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. Depois vai e acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar palavras de ninguém. Não gosto de caçar palavras de colega, mas está encerrada a sessão. Em São Paulo, o governo vai atualizar nesta sexta as medidas de combate à pandemia no estado. Vamos saber com a Giovana Rizardo o que já dá para adiantar para a gente. Gi, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. De domingo para cá, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do estado se manteve acima dos 80%. Com esse número, a redução das medidas impede a redução das medidas
na análise do governo do estado. Uma das mudanças que está prevista para acontecer a partir do sábado é a abertura e o atendimento presencial em restaurantes, salões de beleza, atividades culturais e academias. Nesta quinta, o estado ultrapassou os 10 milhões de doses de vacinas aplicadas, mas tem um alerta: mais de 270 mil pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda dose. Aqui na capital, nesta sexta-feira, começa a imunização do público de 64 anos de idade. Salce. Tá certo, minha querida. Boa noite para você. E a Marinha acionou 2 navios para transportar tanques de oxigênio aos estados do Pará e do Amapá. Voltamos a conversar com o Matheus Escavazini. Matheus. Salce, a intenção é abastecer o serviço de saúde. Nessa quinta, um dos navios partiu com um tanque vazio de Barcarena, no Pará, para ser abastecido no Ceará com 90 mil metros cúbicos de oxigênio que serão entregues em maio. Os trabalhos têm apoio da Companhia de Docas do Pará, da Santos Brasil e do Complexo Portuário do Pecém. Por meio da Operação Covid-19, as Forças Armadas apoiam estados e municípios desde março do ano passado. Salce. Tá certo, Matheus. Obrigada. Boa noite. E olha, antes mesmo de começar para valer, a CPI da pandemia já causa preocupação no Congresso por um possível uso eleitoral. É o caso da deputada federal Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Ela participou do JR Entrevista desta quinta-feira. Veja. O que me preocupa é principalmente que muitos desses parlamentares usem essa CPI para fazerem ele de cenário de palanque político. Nesse momento não é briga de governo federal com município, governo federal com governo dos estados e nem de políticos A ou B, de partidos de oposição ou de situação, mas sim é uma briga pelo combate ao vírus e esse é o nosso objetivo e é por isso que eu peço tanto que o Senado tenha esse olhar e esse cuidado com essa CPI conforme o seu andamento. Vamos aos destaques internacionais. O Japão vai oficializar nesta sexta-feira o novo estado de emergência para conter o avanço da pandemia. Então vamos ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você por aí. A partir de quando passa a valer? Olá, Salce. Começa já neste domingo e está previsto para ir até 11 de maio. As restrições incluem a capital Tóquio, mais 3 províncias, Osaka, Kyoto e Hyogo. Restaurantes e bares que servem bebida alcoólica vão precisar fechar, assim como os grandes centros comerciais. O sistema de transporte também deve adotar medidas para reduzir a frota e o número de passageiros. A situação é mais grave em Osaka, onde os hospitais já não conseguem atender todos os casos graves. Salce. Obrigada, Silvia. E nos Estados Unidos, um juiz federal condenou à prisão perpétua um homem pelo atentado em uma estação de metrô de Nova York. Isso aconteceu em 2017. A gente vai saber agora os detalhes com a correspondente Evelyn Bastos. O atentado foi o primeiro em Nova York depois dos ataques às Torres Gêmeas em 2001. Akied Ullah foi declarado culpado de 6 crimes vinculados ao ataque. O cidadão de Bangladesh construiu uma bomba no apartamento em que morava depois de planejar o ataque por várias semanas. O explosivo chegou a ser detonado, mas ninguém morreu na ocasião. O atentado serviu de exemplo para um outro ataque que matou 8 pessoas 6 semanas depois. E agora futebol na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira foi a vez do Fluminense entrar em campo. Veja como foi. No estádio do Maracanã, o Fluminense recebeu o River Plate da Argentina. Montiel, de pênalti, colocou o River na frente. No segundo tempo, Fred tabelou com Casares e chutou para empatar a partida. Final, Fluminense 1, River Plate também 1. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians empatou em 0-0 com o River Plate do Paraguai. Já outros 2 brasileiros, Bragantino e Grêmio, venceram nesta quinta. Veja os gols. Em Porto Alegre, o Grêmio saiu na frente do La Equidad da Colômbia, com Diego Souza de cabeça. No segundo tempo, Paulo Miranda recebeu o passe de Diego Souza e fez o segundo. Omar chutou forte e ainda diminuiu para os colombianos. Final, Grêmio 2, La Equidad 1. Em Bragança Paulista, Castrilhon marcou gol contra. Bragantino 1-0 sobre o Tolima da Colômbia. Ainda no primeiro tempo, Ítalo pegou o rebote do goleiro e ampliou para o time brasileiro.
Nos acréscimos, Mosquera de pênalti marcou para o time colombiano, mas não evitou a derrota. Bragantino 2, Tolima 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Uma boa noite. Cuide-se. Tchau.